Todo o texto traduzido está impregnado das marcas do tradutor. Hoje nós vamos falar sobre algumas dessas marcas e não há tradutor que não tenha deixado alguma delas, pelo menos, no seu texto. As marcas do tradutor ficam impregnadas em qualquer tipo de texto. As opções costumam ser tão pessoais que é difícil dois tradutores traduzirem da mesma maneira uma mesma frase, razoavelmente complexa, quanto mais um período mais longo ou um parágrafo inteiro. As marcas podem ser sentidas em todos os tipos de texto, desde um manual de máquina de lavar louça até a Divina Comédia de Dante. Mas deixando de lado os extremos, eu vou falar de textos literários mais modestos. Não modestos demais, eu vou falar de uns textos que todos os meus alunos ambicionam traduzir, que são textos com um pouco mais de preocupação estética. Esses textos são difíceis. Difíceis porque quem traduz literatura está fazendo literatura. E não é possível fazer literatura sem amar literatura, sem ler a literatura em sua própria língua, sem amar a sua língua e sem ter prazer de escrever nessa língua. Isso exige anos de dedicação e aprendizagem, além de uma boa dose de criatividade. Mas para não ficar fazendo um vídeo cheio de conceitos abstratos, hoje eu vou falar sobre algumas manias com que os tradutores, muitas vezes, sem perceberem, marcam os seus textos, deixam suas impressões digitais. Aí vai uma listinha dessas manias, que essa listinha é a seguinte: fuga pela tangente, burocratização, enobrecimento, abrandamento, literalidade abusiva, enriquecimento e intervenção no foco narrativo. Vou tentar falar rapidamente sobre cada uma dessas manias para não fazer um vídeo muito longo. Fuga pela tangente. Alguns tradutores parece que não gostam de frases muito assertivas, ou pelo menos em alguns momentos eles acham que não cai bem. Então, por exemplo, um narrador onisciente diz uma frase do tipo: aquela era uma lembrança pavorosa. Alguns tradutores podem preferir dizer: aquela lembrança parecia-lhe pavorosa. A burocratização. O que é a burocratização? Na escolha dos sinônimos, algumas pessoas gostam de algumas palavras mais pomposas, daquelas que, por exemplo, os advogados adoram, ou que aparecem nas cartas comerciais, no tempo em que se escreviam cartas comerciais, é lógico. Então, uma frase que poderia ser expressa da seguinte maneira: ele não queria se encontrar com ela apesar de sua insistência. Alguns preferem dizer: ele não queria se encontrar com ela não obstante sua insistência. É óbvio que não obstante não significa que não se pode usar nunca não obstante, não é isso. É que, de repente, a frase é muito mais simples, a situação é muito mais corriqueira. Um outro exemplo de burocratização é o seguinte: em vez de ele entrou na sala, a pessoa prefere escrever ele adentrou a sala. O enobrecimento. No enobrecimento existe uma escolha sistemática, veja, estou dizendo sistemática, por certas palavras e não por outras. Essas palavras que são desprezadas geralmente são muito usadas no dia a dia, então ao tradutor pode parecer que elas são reais demais. Então, sistematicamente, ele substitui, por exemplo, ter por possuir, pôr por colocar, estar por encontrar-se, ficar por permanecer. Suas personagens nunca acham que aconteceu alguma coisa, elas sempre julgam que aconteceu alguma coisa. E por aí vai. Vocês devem se lembrar que num dos vídeos passados eu falei da mania da plebeização por parte dos preparadores.
A plebeização incide num tipo de vocabulário diferente do enobrecimento. Na plebeização, os preparadores tentam substituir palavras que eles acreditam que seus leitores não vão entender por palavras mais corriqueiras. No enobrecimento, palavras outras, diferentes daquelas plebeizadas pelo preparador, são substituídas por palavras que parecem mais nobres. Então, enquanto o preparador gosta de plebeizar, o tradutor em geral gosta de enobrecer. O abrandamento parece um pouco com a fuga pela tangente. Existem dois tipos de abrandamento: o abrandamento inexplicável e o abrandamento explicável. O inexplicável é, por exemplo, o seguinte: a frase do autor é a seguinte: isso vai ser atroz. A frase do tradutor é a seguinte: isso se anuncia atroz. Os abrandamentos explicáveis são aqueles que ocorrem quando o tradutor fica chocado com palavras chulas ou xingamentos pesados demais, usados pelo narrador ou pelas personagens do livro que ele está traduzindo. Então, nesse momento, invariavelmente, todo tradutor para pensar. É óbvio que certos palavrões, certas expressões mais chulas, certas ofensas pesam mais numa língua do que em outra. É preciso levar em conta, para se julgar que tipo de tradução vai ser dada a tais palavras, é preciso levar em conta uma série de fatores, como, por exemplo, o nível social da pessoa que está pronunciando, a sua nível de escolaridade, o meio em que ela vive, a intenção. Todas essas coisas precisam ser analisadas. Então, em alguns momentos, às vezes, realmente algumas palavras podem ser, entre aspas, abrandadas na tradução. Mas só depois de uma análise criteriosa é que isso pode ser feito, e não sistematicamente. Toda vez que aparece alguma coisa mais pesada, o tradutor dá uma abrandada, uma amortecida. Então, por exemplo, uma personagem misógina, uma personagem homofóbica, ou aquelas que manifestam diversos preconceitos. Muitos tradutores, às vezes eu vejo comentando: não, mas eu não vou colocar isso daí, isso aí é muito misógino, isso aí é muito homofóbico, isso é racista. Bem, estamos falando de literatura. O autor está construindo sua personagem. Aquela personagem é racista, é sacana, é misógina, é escrota, é tudo que você quiser, mas é aquilo. Então não dá para encarar literatura dessa maneira. Literalidade. Os defensores intransigentes da literalidade geralmente são defensores intransigentes de determinado teórico da tradução. Então, em geral, essas pessoas sempre defendem, em qualquer circunstância, a estrangeirização, ou seja, deixar que o texto tenha aquele sabor da língua estrangeira, como defendem diversos teóricos por aí. Pois muito bem, o problema da literalidade é que ela, em primeiro lugar, ela pode transformar uma frase num enunciado hermético para o leitor. Algumas expressões perfeitamente compreensíveis na língua de partida, de repente não são entendidas na língua de chegada. O segundo perigo da literalidade é que, para ela resvalar para o decalque, basta 1 milímetro. Saber julgar quando é bom se manter fiel à letra, ao literal, e quando é bom fugir do literal,
é também uma arte da tradução. Isso daí se aprende na prática da tradução. É para isso que existem os estudos de técnicas de tradução, porque existem critérios para se julgar quando é preciso ser literal, quando é bom ser literal e quando é bom não ser. Enriquecimento. Enriquecimento é quando o autor diz 3 palavras, 2 palavras, 3 e o tradutor diz 5. Então, por exemplo, o autor diz: por um momento de alegria, quanto arrependimento. O tradutor diz: sobrevinha-lhe um grande arrependimento por aquele momento de alegria. Intervenção no foco narrativo. Por exemplo, o narrador diz: ele parecia ter levado uma ducha de água fria. O tradutor diz: ele sentiu como se tivesse levado uma ducha de água fria. No primeiro caso, o narrador está fora da personagem, ele está dizendo a impressão que se tem da personagem. No segundo caso, o narrador está dentro da personagem. Isso muda completamente o foco narrativo. Uma coisa tão importante como o foco narrativo em literatura não pode sofrer intervenção, porque todo autor de literatura passa meses pensando no foco narrativo que ele vai adotar no seu livro. Essa é uma questão muito importante, não se pode interferir nela. Finalmente, para encerrar, eu vou dizer o seguinte: o texto literário precisa, já falei sobre isso num outro vídeo sobre tradução de literatura. O texto literário tem que ser visto com humildade. Não se pode chegar para ele e dizer assim: eu vou te enquadrar, eu vou te traduzir de acordo com tal ou tal teórico. Não, não se pode fazer isso. Você tem que chegar para o texto e perguntar para ele como você quer ser tratado. E você tem que ouvir o texto. E depois que o texto te disser como ele quer ser tratado, você começa a pôr mãos à obra com todo o carinho e com todo o cuidado. Tá bom? Então, por hoje é só. Até breve.